Queridos estudantes, olá! Eu sou o professor Marcelo Adolfi, eu sou professor de História, bem-vindos ao Aulática. Vamos trocar aqui algumas palavras importantes sobre este período bastante conhecido, mas muito pouco estudado em seus detalhes pelos alunos, o período da União Ibérica. Muitos associam a União Ibérica como sendo apenas um acidente de percurso na trajetória histórica luso-brasileira, período que se inicia após uma crise político-sucessória após a morte do famoso Dom Sebastião I, após a morte de Dom Sebastião ou seu desaparecimento na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África. No entanto, a União Ibérica foi muito mais do que um mero acidente de percurso. A União Ibérica, pelo que podemos perceber em suas balizas cronológicas, foi um período que durou 60 anos. 60 anos não é pouca coisa, sobretudo se pensarmos que 60 anos era mais do que a média da expectativa de vida de muitos europeus que viviam neste intervalo na transição do século XVI para o século XVII. Portanto, a União Ibérica será um intervalo repleto de consequências duradouras para a história, tanto de Portugal quanto para a história da sua principal colônia na América, que era ou que será futuramente esse Estado Nacional que chamamos de Brasil. O período da União Ibérica será, antes de tudo, um período de expansão do colonialismo lusitano. E por que expansão do colonialismo lusitano, se, afinal de contas, Portugal estará sob o domínio espanhol? É porque durante a União Ibérica, embora Portugal estivesse sob o reinado de uma sequência de 3 Filipes, Filipes II, III e IV da Espanha, Filipes I, II e III de Portugal, durante este período os monarcas espanhóis comprometeram-se a preservar relativa autonomia dos portugueses sobre o seu próprio território e sobre os seus próprios negócios, tanto europeus quanto coloniais. Por isso que durante a fase da União Ibérica, o controle do colonialismo sobre o Brasil ainda estará nas mãos dos portugueses. E essa vai ser uma fase, volto a dizer, antes de tudo, de expansão da colonização. Certas regiões do Brasil, certas capitanias que não tinham ainda sido efetivamente ocupadas antes de 1580, vão presenciar o surgimento de estabelecimentos fixos de povoamento, como, por exemplo, nas capitanias da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão. Vai ser nesta época, portanto, que teremos a colonização do extremo norte do território colonial. E dentro deste período, ainda que em território sob a soberania espanhola, porque durante a União Ibérica, a linha de Tordesilhas ainda continuará funcionando. Durante este período, nós teremos a infiltração dos portugueses no Vale Amazônico, região importantíssima para a configuração político-territorial futura do Brasil. Durante este período, nós teremos o progresso e a expansão da produção açucareira, a ponto do Nordeste do Brasil se transformar na maior zona produtora mundial deste item. E será durante este período de expansão da produção açucareira que a mão de obra escrava indígena, que foi inicialmente empregada na instalação dos primeiros engenhos de açúcar, será durante esse período que a mão de obra escrava do trabalhador africano vai sobrepujar o trabalhador indígena. Por isso que durante essa fase teremos a regularização do tráfico negreiro para o Brasil, atividade esta fundamental como fornecimento não apenas de mão de obra para o trabalho nas lavouras, mas também de vultuosos lucros mercantis para os portugueses. E como uma das mais importantes moedas de troca no mercado negreiro era o tabaco, a atividade do tráfico atlântico de escravos será fundamental para estimular a produção de fumo no Brasil, neste comércio que será, em grande parte, bilateral entre a costa brasileira e a costa africana. Durante este período em que o Nordeste vai se transformar no principal polo econômico colonial brasileiro, outras regiões, como por exemplo São Vicente, vão atravessar um processo de empobrecimento e daquilo que muitos historiadores chamaram de interiorização econômica. É por isso que será durante a fase da União Ibérica que vão se desenvolver, a partir da Vila de São Paulo, as famosas bandeiras, aquelas expedições sertanistas em busca de indígenas para o trabalho nas roças e nas pequenas lavouras policultoras dos paulistas. São Paulo vai se transformar, portanto, nesse período,
A vila de São Paulo, na capitania de São Vicente, vai se tornar, neste período, uma das regiões mais rústicas e mais periféricas do território colonial. Por isso que nessa região temos o predomínio de uma cultura mameluca, mestiça do elemento indígena com o branco, na qual as atividades econômicas fundamentais serão as atividades de subsistência. E neste contexto em que Portugal estará sob o domínio espanhol, Portugal será tragado para a complexa política externa madrilenha, fazendo com que muitos inimigos da Espanha venham também a se tornar inimigos de Portugal e venham a assediar violentamente o território brasileiro. Por isso que uma das marcas mais dramáticas do período da União Ibérica será o aumento da ameaça estrangeira sobre o território do Brasil. Ataques não apenas ingleses de piratas em nossa costa, tentativas francesas de ocuparem parte do nosso território, bem como a dos holandeses, vai acontecer. E a mais importante dessas ameaças estrangeiras foi a ameaça holandesa. Por isso que a ocupação holandesa de parte do território brasileiro será um dos capítulos mais importantes do período da União Ibérica. Mas esse é um detalhe que nós vamos deixar para uma outra conversa, caso vocês queiram acompanhar o nosso curso de História aqui no Aulática. A gente se vê. Até lá!